Graça e paz, queridos, amém? Fica de pé mais um pouquinho, por favor, só mais um pouquinho, tá bem? Eu gosto disso. Vira de frente ao irmão ou à irmã, tá bem? Vira de frente, vamos lá. Vira de frente ao irmão do seu lado, diga assim para ele ou para ela: meu Deus, como você está bonito hoje, diga. Muito bem. Agora abre os braços, você vai dar um abraço de urso, tá bem? Aquele braçãozão. Dê um abraço bem gostoso, tá bem? E pode sentar em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Agora eu queria sua atenção, tá bem? Eu gosto muito de estar por aqui, porque aqui é minha casa também. É a nossa igreja, nós somos de uma só igreja verdadeira de Jesus Cristo, não é mesmo, né? Nós vamos morar no céu juntos, não é mesmo, queridos? Então, lá não haverá qualquer tipo de separação, não haverá placa diferente, porque nós somos um só. Amém? Realmente o que o pastor Marcos está dizendo é algo muito verdadeiro. Então, daqui mais uns dias, daqui mais ou menos uns 30 dias, nós vamos estar juntos, indo para Curitiba, nós vamos numa viagem de carro. Vai ser muito gostoso pelo fato de estar juntos, né? A gente caminhar juntos até a ida e a volta, é muito precioso mesmo. Então, eu estou sonhando já, viu, pastor Marcos, com essa viagem. Estava falando com a pastora Zélia ainda, acho que da ontem ainda, né, com ela, ontem ou hoje ainda também, acho que ontem, sobre essa viagem que vai ser muito gostosa, pelo fato de estar junto com eles, né, com o casal precioso. Queridos, veja bem, eu quero trabalhar um assunto com os irmãos que realmente, como vocês bem sabem, qualquer coisa que eu tenho falado aqui para vocês, ministrado a vocês, é algo do que nós temos vivendo, que faz parte do nosso dia a dia, e eu sempre digo para os irmãos que está em nós, está nas minhas entranhas, está em todas as partes do meu ser, tá bem? Então, é uma palavra para a igreja, e hoje é Tadel, que é o treinamento avançado de líderes, e é uma palavra muito gostosa que eu tenho aqui anotado e colocado como título: a bênção de ter uma célula em sua casa, ou a bênção em ter uma célula na sua casa, tá bem, queridos? Amém? Eu tenho alguns textos como base para trabalhar com os irmãos, mas veja bem, quando eu me refiro de célula, na verdade a Bíblia não relata o nome célula, mas sim a igreja no lar, né? A igreja que reúne na casa de fulano, a igreja que reúne na casa de ciclano, beltrano e assim por diante. Mas nós chamamos células porque a Bíblia também diz que o servo do Senhor, a igreja de Jesus, ela é formada de membros, né? Membros, e nós somos membros do corpo de Cristo, tá bem? Vocês bem sabem que Jesus tem 2 corpos, sabia? Alguém sabia disso? Não sabia? Jesus tem seu corpo físico que ele possui, se tornou homem, mas também tem seu corpo místico, que é a igreja, entendeu bem? A igreja, você é membro do corpo de Cristo, tá bem, queridos? Tá certo? Então, quando se trata de corpo, a célula é a menor partícula. Opa! E é onde contém todo o DNA do corpo inteiro, não é mesmo? Então, por isso que nós chamamos de célula, mas podemos chamar de a igreja no lar, tá bem? Ou o grupo familiar. Muitos chamam de grupo pequeno, outros chamam outros nomes, mas a questão é da igreja, tá bem? Mas eu quero ler um texto, alguns textos para os irmãos como base, e eu quero trabalhar isso, a bênção de ter uma célula ou uma igreja na sua casa, tá bem?
É muito interessante, queridos, muito interessante. Mas eu quero começar lá pelo princípio, para trazer a base para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro de 2 Samuel, no 6º capítulo, e o versículo 11, tá bem? Glória a Deus por isso. 2 Samuel 6:11, que diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa, e toda a sua casa foi abençoada. Queridos, também no livro de Filemon, que só tem um capítulo, então o versículo de 1 a 3 diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também ao nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Então, vamos voltar na Antiga Aliança, primeiramente, para a gente então te explicar melhor sobre isso. Que, primeiramente, então, quando Deus levantou Moisés para dirigir o seu povo, Moisés, então, foi por Deus ordenado de construir a arca da aliança, que era uma caixa quase de 1 metro de comprimento, com 70 de altura, e assim por diante. Está bem, queridos? Diz o pessoal lá do Nordeste, porque vai ficar chiquinho, né? Amém, glória a Deus. Então, queridos, veja bem, Deus disse para Moisés que era para ele construir uma arca, uma caixa de madeira, cerca de 1 metro, quase que 1 metro por 70 de altura e largura. E ele disse a Moisés que era para revestir essa caixa com ouro por dentro e por fora. Então, também havia uma tampa, em cima da tampa, Deus disse: você constrói 2 querubins, né, com asas abertas, de frente um para o outro, e dentro da arca você coloca o maná, a vara de Arão que floresceu, e a tábua da aliança, dos 10 mandamentos. E esta arca simbolizava a presença de Deus. Então, aonde esta arca ela estava, Deus estava naquele lugar e se manifestava. Então, onde essa arca andava, não é mesmo? Ela representava a presença de Deus. Está bem, queridos? É interessante que ela simbolizava realmente, e era muito temida, por sinal, não é mesmo, essa arca. Quando o povo de Israel, ou os inimigos de Israel, sabiam que a arca de Deus estava em algum lugar, e os povos tremiam, né? Porque ali estava a presença de Deus, realmente se manifestava. E você pode ver que tinha que haver muito respeito, viu, querido? Era muito temida, tá bem? E você então bem sabe que a arca ficou extraviada por um bom tempo. Davi, então, depois de um tempo, ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. E ele, então, primeiramente fez uma grande comitiva, né? E aí ele mandou que uma carroça de bois, uma carroça nova com bois, e trouxesse a arca para a cidade. E não era a maneira correta de trazer a arca naquela época, porque tinha que ter sido carregada por homens, né, sacerdotes, nos ombros. E houve um episódio que o boi tropeçou e a arca quase caiu, e um certo homem tentou segurar a arca e caiu morto na hora. E aí, então, a arca foi parar na casa de Obed, tá bem, Edom, e lá ela ficou por cerca de 3 meses. E a Bíblia diz que toda a casa de Obed-edom foi abençoada, foi transformada, porque simplesmente essa casa recebeu a arca da aliança. A presença de Deus estava ali, e tudo foi abençoado, tá bem? Que tudo foi transformado realmente. Tá bem, meus amados? Agora veja bem, a arca, hoje não temos mais a arca, essa caixa que simbolizava
a presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque na nova aliança, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o próprio Pai e o Filho passaram a habitar no Espírito, na vida daquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Está vendo isso? Então o crente passou a ser a habitação de Deus. Deus passou a habitar no coração, no espírito do ser humano, daqueles que nasceram de novo. Olha que diz João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Então veja bem, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agora habitam em nós. Amém? Você, querido, que é uma nova criatura, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que está aqui, realmente, a maioria que são líderes, realmente Deus habita em você, amém, queridos? Através do seu Espírito. A Bíblia também diz que nós somos a igreja de Jesus, tá bem? Somos membros do corpo de Cristo. Agora, o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer o seguinte, viu, pastor Gilson? É muito interessante isso, que nós somos pessoas que conduzimos ou devemos conduzir a presença de Deus. Querido, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos a própria igreja de Jesus. Quantos aqui são igreja de Jesus? Levante a mão. Olha só, tá? Quando eu falar sobre isso, eu quero que você fale bem forte, tá bem? Quantos são igreja de Jesus aqui hoje? Levante a mão. Olha só, então veja bem, queridos, olha só, então nós conduzimos na nossa vida, viu, a presença de Deus, nós devemos conduzir, tá bem? E nós como igreja que somos, veja bem, querido, nós devemos sim, realmente sempre estar cheio de Jesus, porque aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, onde nós passarmos, nós devemos manifestar a presença de Jesus, tá bem? Nós devemos manifestar. Agora, a pergunta é aqui muito interessante. Você, como igreja de Jesus, você que conduz em você a presença de Deus, você de fato está conduzindo e representando, a presença de Deus está sendo manifesta aonde você está, onde você anda? Está vendo só? Irmão, a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a igreja chega, onde Deus chega, os demônios têm que bater em retirada, os demônios têm que fugir, viu, queridos, é mesmo? Então o normal é que eu e você, onde nós estamos, aonde nós chegarmos, nós vamos manifestar a presença de Deus, porque nós somos a igreja, e Ele habita em mim, e habita em você, Ele habita em nós, amém? Nós devemos manifestar sempre da sua presença, aleluias. Então é muito simples de entender agora, viu, querido? É muito simples. Deus, então, Ele não habitava em uma caixa, mas aquela caixa representava a sua presença. Mas o crente, o servo de Deus, amém? Ele, então, deve representar a presença de Deus. Então, o que é a célula? O que é a célula? A célula é a própria igreja. Queridos, tem muitas pessoas que realmente parece que não entenderam, não compreenderam, a ficha não caiu. Eles tratam a célula que é a igreja no lar, como se fosse um programa, como se fosse um método, como se fosse realmente um ministério da igreja. Mas na verdade a célula é a própria igreja. Queridos, quando o Senhor Jesus, claro que depois que Ele morreu e ressuscitou, e Ele então, lá no Monte Olival, Ele disse para os seus discípulos, vocês permaneçam na cidade, não se ausentem da cidade, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. E aí então eles voltaram para a cidade, e diz que no dia de Pentecoste, eles ficaram cheios do Espírito Santo, viu, queridos?
É interessante que, como eu já falei aqui para os irmãos, duas poderosas coisas aconteceram quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja. Primeiro, dunamis, poder de Deus, amém? Dunamis, poder de Deus. Essa palavra dunamis é a mesma raiz da palavra dinamite ou explosão, poder de fato sobre o ser humano. Foi a primeira vez que o poder de Deus veio sobre o ser humano, que a igreja, aquela explosão de poder de Deus. Mas a segunda coisa que marcou também a história da igreja foi koinonia, a revolução do amor. Começou, viu, queridos? Porque aí a igreja passou a viver em amar uns aos outros, em perdoar uns aos outros, em suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, chorar um com os outros, cantar um com os outros, e uns aos outros, viu, irmão? Também foi a revolução do amor. E aí então a igreja, pelo poder do Espírito Santo, o que aconteceu? Ele levou a igreja a reunir no templo. Veja bem, a igreja passou a reunir no templo, e aí havia tudo de oração no templo, no pórtico de Salomão. Mas também a igreja passou a reunir nas casas. E na verdade, irmãos, as maiores atividades pastores da igreja aconteceu nas casas, não foi no templo, foi nas casas. Só depois de muitos anos, pastor Marco, que se construiu o templo. Não, por muitos anos na história não havia templo, que a igreja teve que comprar terreno, pagar um preço alto, fazer campanha, né, financeira. Não, porque eles reuniam nas casas. E quero repetir para os irmãos que as maiores atividades da igreja aconteceram nas casas. Então a igreja primitiva, ela foi levada pelo poder do Espírito Santo a reunir-se no templo e de casa em casa. Então a igreja passou aos domingos, porque ela adotou aos domingos que ela passou a reunir, e ela passou a celebrar o Senhor. Mas a igreja, a mesma igreja, se multiplicou nas casas, e aí então havia o cuidado, o discipulado, né, o zelo, o ensino, também o ganhar e o cuidar aconteceu nas casas. Então, meus amados, a igreja, a célula, é a própria igreja no lar. Eu nem gosto de usar esse termo, a igreja celular, o movimento celular, porque não é nada disso. A igreja passou a reunir no templo e nas casas, a mesma igreja. Então a igreja é a mesma que está aqui no domingo e celebra o Senhor, é a mesma igreja que se multiplica e reúne nas casas. Está bem, querido? Então temos que ter essa revelação de Deus, esse entendimento, olhar por esta ótica de Deus, olhar assim. Está bem, queridos? Então veja bem, todos vocês aqui presentes, todos vocês são membros da igreja do Senhor Jesus, está bem? Nós fazemos parte daquilo que Deus mais ama nessa terra, a qual Ele deu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue, pagou alto preço pela sua igreja. Está bem, queridos? Então você é a igreja de Jesus, amém, queridos? Porque uma vez que terminar aqui hoje à noite, todos irão para algum lugar. Aqui, simplesmente esse prédio vai ficar aqui. É a nave, aqui não é a igreja somos nós, tá bem? Mas a igreja também é condutora da presença de Deus, amém, queridos? Isso é muito forte, e quando se tange a questão da igreja ser a condutora, a igreja são pessoas que conduzem em si a presença de Deus. Isso é muito forte, meus amados. Isso quer dizer que aonde eu entro, aonde eu passo, eu devo sempre manifestar a presença de Deus. As pessoas têm que perceber que eu conduzo a presença de Deus. Glória a Deus. Por isso que eu decidi viver uma vida cheia de Jesus. Se eu sou cheio de Jesus, eu vou ser cheio da sua santidade, da sua pureza, da sua integridade, do seu compromisso. Viu, irmão? Eu vou viver dessa forma, tá bem? Como igreja que eu sou. Então por isso que eu queria trabalhar com vocês o assunto, a bênção de ter ou em ter uma célula na sua casa, tá bem? E o Novo Testamento, as epístolas,
especialmente o livro de Romanos, o capítulo 16 de Romanos, está cheio de dimensão, onde ele menciona a igreja que reúne nas casas. Está bem, queridos? Então, olhando por esta ótica, está bem? Olhando por esta revelação de que a célula é a própria igreja nas casas, está bem? Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só o que diz Atos 2:46, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Olha que diz 1 Coríntios 16:19, diz: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Está bem, queridos? Amém? Romanos 16, do versículo 1 ao 16, todos esses versículos falam da célula nas casas, está bem? Falam da célula nas casas. Então veja bem, queridos, já que o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito passaram a habitar na vida daqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e o confessaram publicamente como o Senhor absoluto das suas vidas, então não haveria mais necessidade de uma caixa que simbolizava a presença de Deus. Está bem, queridos? Porque o próprio crente agora é o quê? É o condutor da presença de Deus. E eu queria te mostrar 3 coisas que acontece quando você recebe uma cela na sua casa, ou quando você recebe a igreja na sua casa. Então preste atenção, porque isso é revelação de Deus que tem mudado a nossa história. Amém? 3 coisas que acontecem quando você recebe a igreja ou a célula na sua casa, quando você abre as tuas portas da tua casa para receber uma célula na tua casa, quando você abre a tua casa para receber a igreja de Jesus na tua casa, tá bem? Que é a célula. Primeira coisa que acontece, você recebe a igreja do Senhor Jesus. Primeira coisa, querido, já falei, você recebe a igreja do Senhor Jesus. Já pensou sobre isso? Então, pastor, quer dizer que quando eu decido, pastor Marcos, a minha casa está pronta, quando você achar que deve, a minha casa está pronta para receber uma célula, através da próxima multiplicação, eu quero ser na minha casa. Sabe por quê, pastor? Porque eu quero receber a igreja do Senhor Jesus na minha casa. Eu sei que eu vou receber a própria igreja do Senhor Jesus na minha casa. Que bênção poderosa! Isso não é tremendo, irmãos? Você não está recebendo algo comum, não, sem valor, ou qualquer pessoa. Você está recebendo pessoas que conduzem a presença de Deus, ou deveriam, ou devem conduzir, né, pastor Marcos? Ou deveriam. E sabe que às vezes tem muitos crentes que são crentes que já converteram, mas parece que não entenderam que são condutores, não aprenderam a manifestar a presença de Deus nas suas vidas. Que coisa! Sabe, queridos, sabe qual é o normal? É que se você chega numa casa, em algum lugar, alguém percebe, poxa, opa, alguma coisa gostosa entrou aqui. Olha, essa pessoa é diferente. Você é diferente. O que você tem? O que você tem que você é diferente dos outros? Sabe, irmão? Devia ser o normal. Pessoas perceberem isso. Algo gostoso aqui. Olha, o ambiente ficou gostoso. Sabe por quê? Porque a pessoa que é cheia de Jesus, que ela tem essa consciência, e ela anda cheia de Jesus, aonde ela entra, é claro que a presença de Deus chega naquele lugar, e o lugar começa a ficar leve, né? A atmosfera, né? Leve, de paz. Primeira coisa então, querido, você recebe a igreja do Senhor Jesus. Segunda coisa que acontece,
você recebe o próprio Deus na sua casa. Olha só. Já pensou sobre isso, queridos? Irmãos, você está recebendo na tua casa o próprio Deus, porque a Bíblia diz que, olha, aquele que nos ama, aquele que nos obedece, o meu Pai o amará, e eu e ele viremos e faremos nele morada. Queridos, o próprio Deus entra naquela casa através da vida do servo do Senhor, que é a igreja de Jesus. E já que você recebe o próprio Deus, 3 coisas também poderosas acontecem dentro disso, viu, pastor Marco? Primeiro, se você recebe na tua casa o próprio Deus, primeira coisa, proteção de Deus vai acontecer na tua casa. Certamente a proteção de Deus vai estar na tua casa. Irmãos, aonde o Senhor está, não há demônio, não há diabo que resista e que fique neste lugar. Ele vai ter que cair fora. Não tem jeito de trevas permanecer onde tem luz. Segundo, o agir de Deus. Tá bem? O agir de Deus, Deus vai começar a agir na tua casa, a tua família vai ser salva, Deus vai abençoar as tuas finanças, sabe, queridos, isso é tremendo, porque o agir de Deus certamente vai manifestar-se quando você recebe o próprio Deus na sua casa. Terceira coisa, os seus vizinhos serão beneficiados. A Bíblia diz que quando vem a chuva sobre o justo, até os injustos vão receber a bênção, por amor ao justo, né, pastor Marco? Viu? Olha só, até os seus vizinhos vão ser beneficiados pela tua causa, querido. Sabe disso? Os teus vizinhos vão, puxa, que legal, Deus me abençoou, arrumei um emprego, eu fiquei curado. Ele nem sabe que por causa de você, é porque na tua casa Deus está lá presente e ele está sendo beneficiado. Ali a redondeza é afetada beneficamente, irmão, aquela área. Está vendo? Está vendo? É impressionante, é que falta a revelação, entendimento de muitos crentes, né? Quão maravilhoso é receber na minha casa, abrir as minhas portas para receber uma igreja na minha casa. Que maravilhoso, pastor, isso não é tremendo? De fato. Olha só, queridos, Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Outra coisa, veja bem, você será abençoado em todas as áreas. Sabia disso? É impressionante, pastor Marco, que Deus quer te abençoar. Mas olha, não é só por acaso. Eu deixei porque o pastor insistiu, porque tinha que ter na minha casa uma célula, sabe? Mas se não houver entendimento e coração nisso, nada vai acontecer. Mas quando o crente com entendimento, não é mesmo? E com fé, ele toma a atitude de abrir suas portas para receber uma célula na sua casa, olha tudo que vai acontecer na vida dele ou na vida dela. Tá bem, queridos? Amém? Isso é poderoso, irmão. Realmente, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, isso é tremendo, aleluias. Olha só, é uma honra muito grande de ter uma célula, a igreja na sua casa. Feliz é aquele que entende isso. Mas uma coisa, pastor Marcos, está faltando, sabe o quê? Anfitriões, dedicados, decididos, amém? Coração aberto, com entendimento do que pode. Veja, amado, sabe, na verdade, o que tem que acontecer, todos nós ter essa revelação de Deus, esse entendimento poderoso, e aí nós chegar até o pastor Marcos e dizer, pastor Marcos, coloca aí na sua lista, a minha casa é a próxima casa a receber uma célula. Já tem uma lista de espera, né? Aí o problema já é tantas casas na fila esperando, o pessoal agoniado e querendo, calma, que vai chegar a sua vez, calma que vai chegar a sua vez. Não, sabe? Entendeu bem? E às vezes tem que estar insistindo e procurando, né? E parece igual uma agulha no palheiro para tentar achar uma casa disponível, uma família aberta para receber a igreja de Cristo. Queridos, Deus está com pressa de salvar Itaquera, sabe? Deus tem pressa em salvar a vida de Itaquari. Deus está com pressa de salvar São Paulo. Deus tem pressa de salvar o Brasil.
Amém, queridos? Isso é interessante, isso é muito forte. Aleluias. Então a terceira coisa é que você será abençoado em todas as áreas. Sabe, irmão, desde que eu aprendi esse segredo da minha vida, e eu tenho vivido isso, como que Deus tem nos abençoado. Quando parece que as coisas vão se fechar, quando parece que tudo vai parar, quando parece que as portas se fecham, Deus abre, Deus sempre chega lá, né, e derruba as portas, Deus sempre abre portas, irmão, amém? Deus sempre traz água da rocha, onde é pedra, jorra água. Queridos, olha só, se já pensou se todos aqui têm essa visão, e de repente 100 dos irmãos, 100 de vocês, vai até o Marcos, olha aqui a lista de 100, são 100 células que vão acontecer dentro de pouco tempo, amém, né? Porque há uma fome, há uma sede, são sedentos de receber, amém? A igreja, o próprio Deus, amém, queridos? Está vendo? Então é isso que aconteceu em Santarém, que aconteceu em Fortaleza, sabe, todo mundo entendeu, percebeu, irmão, era uma correria, parece aquele formigueiro, né, gente para cá e para lá, atrás, não é mesmo, né, sabe, todo mundo decidiu, não, eu quero na minha casa a igreja, não, eu que quero, aí tinha o trabalho de decidir qual das casas que tinha que começar primeiro, esse era o trabalho, que nunca faltava casa, irmão, sempre uma casa nova estava disposta, e há uma fila enorme, de famílias aguardando, né, para receber no seu lar a igreja. Mas deixa eu voltar um pouco mais aqui com respeito à igreja, tá bem? Tá certo? Eu acho que é muito importante. Sabe, queridos, às vezes está faltando para que Deus possa trazer o avivamento, salvar a nossa cidade, salvar o nosso bairro, salvar a nossa região. Às vezes o que está faltando a gente também entender que nós somos condutores da presença de Deus. O nosso compromisso de conduzir Marcos à presença de Deus, aonde eu chego, irmão, eu tenho tanto compromisso com Deus, porque eu amo Deus de verdade, e eu quero aonde eu estiver, aonde eu passar, que todos percebam que a minha vida é diferente, que a minha vida é um testemunho. Olha o que diz aqui, ó, veja bem, né? Olha só, está aqui, ó, testemunho, né? O nosso propósito, relacionamentos, primeiro, com Deus, a sua santidade, com os irmãos, a comunhão, e com a sociedade, os testemunhos. Sabe, muitas vezes eu falo isso com muito carinho, assim, com muito temor, e eu tenho chegado em algum lugar, e pessoas que nunca viram antes, você é diferente. Tantas vezes, Marcos, assim, você é um pastor? Eu sou, mas como que te disse? Não sei, eu vejo você como alguém diferente. A gente vê você diferente, né? Alguém chega lá e diz assim, puxa, é tão gostoso, dá vontade de não desgrudar mais de você, ficar perto de você toda hora, sabe, né? Sabe, é tão gostoso. Sabe, queridos, porque a gente sabe que não é a casca, não é a carcaça por fora, mas é o que está por dentro. Nós somos condutores da presença de Deus. Se nós levantarmos desta forma, irmão, nós vamos revolucionar o nosso bairro, sabia disso? Vila Taquari vai ser revolucionada, porque todos vão ver que vocês são diferentes, que vocês são cheios de Jesus, e que vocês conduzem a presença de Deus, tá bem, queridos? E aí aonde chegar tudo vai mudar, vai acontecer, as pessoas vão se arrepender, elas vão entregar a vida a Jesus, e vão pedir para você, pelo amor de Deus, ora comigo que eu quero Jesus na minha vida. Está bem, queridos? Amém? Então não é uma caixa mais hoje, mas sim Deus habita em nós. E sabe, nós precisamos viver como igreja verdadeira. Eu e você precisamos viver, meus irmãos, minhas irmãs, como igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira é condutora da presença de Deus, ela tem em si a presença de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Irmão, foi tão forte que a Bíblia diz que eles caminhavam na alegria e no conforto do Espírito Santo, e é assim que eles caminhavam, sabe, é assim que eles viviam. Tudo é muito mais gostoso, sabe, irmão.
essa vida com Jesus, essa intensidade de uma vida de amor profundo e sermos apaixonados por Jesus e todos os dias vivemos para Ele, sabe, nós que somos casados, isso vai refletir nas nossas esposas, nos seus maridos, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, sabe, a gente vai inundar todo mundo, porque nós somos condutores da presença de Deus. Eu queria perguntar novamente, quantos aqui são igreja de Jesus? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, eu tenho visto que esses últimos dias, pastor Marcos, um avivamento em todas as áreas. Sabe, nós estamos preparando, o pastor Gilson já multiplicou a célula dele, né, pastor Gilson? Já, né, Deus está bombando lá. Nós estamos vendo, viu, pastor Marcos, que o pessoal se preparando para começar nossas células. Eu já vejo que nós vamos ter muitas células poderosas, com pessoas comprometidas com Deus, até o tutano, gente, viu? Tem um compromisso com Deus de fato. Sabe, irmãos, mas eu sei que tudo começa quando nós decidimos a viver como igreja, aquela igreja verdadeira, condutora da presença de Deus. Pensa sobre isso, pelo amor de Deus, pensa sobre isso. A tua vida tem sido um testemunho forte na tua comunidade, na tua casa. As pessoas têm dito, olha, fulano, você é diferente, você tem algo que eu não tenho, você manifesta algo maravilhoso. Me conta, qual é o seu segredo? O que você tem? Aí você vai falar, eu sou de Jesus, eu vivo com Jesus, e eu fui transformado por Jesus, e eu todos os dias estou vivendo uma vida de transformação e libertação constante. Irmãos, eu já falei muito sobre isso, que eu vou falar de novo aqui. Esse ano passado eu completei 30 anos de casados, pastor Marcos. Mas esses dias, eu estou vivendo os meus melhores dias de casado. Eu lembro que eu falei que cada 3 meses tinha lua de mel, lembra disso? Agora é toda semana. Sabe, querido, sabe? Eu já vejo o reflexo de Jesus, sabe, irmão, sabe? Na minha vida, na minha esposa, eu e ela, sabe, a gente... tem sido tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Sabe, na medida que eu, sabe, irmãos, eu decidi viver uma vida apaixonada por Jesus. Você sabia que a gente pode, todos os dias, toda semana, decidir se apaixonar por Jesus? Não só amar a Deus, não só amar a Jesus, mas amar de maneira apaixonada todos os dias. Sabe? Tem muitas pessoas que amam Jesus, e eu sei disso. Eu já falei aqui sobre isso, mas tem pessoas que amam Jesus de coração, mas tem um terceiro que ama de todo o coração, que sempre ele levanta e vai buscar a Deus. Senhor, eu quero, renova em mim o meu amor pelo Senhor. Da mesma forma, irmão, no casamento, vocês que são casados, você também pode, também todos os dias, todos os meses, se apaixonar pela tua esposa, pelo teu marido, viver. Mas sabe, é difícil viver esse amor com a esposa, o marido, com os filhos, se não primeiro não viver com Deus, esse amor intenso com Jesus. Sabe, querido, porque nós somos igreja, eu sei que Ele habita em mim, Ele mora em mim, e eu tenho a responsabilidade de aonde eu estiver, aonde eu passar, eu permitir que Ele possa se manifestar, que a minha vida seja um testemunho onde Deus se manifesta, onde Deus age. Irmãos, eu já vi, pastor Marcos, eu tenho entendido que tem homens de Deus que podem impedir, bloquear de Deus agir, porque se trancam, se fecham, não se abrem, né? Mantém-se fechado. Eu estava agora lá no Rio de Janeiro, lá no interior do Rio de Janeiro, com um discípulo meu. Eu fui ministrar numa igreja, domingo pela manhã agora, passado, ou melhor,
atrasados. Aí eu estava ministrando sobre esse mesmo assunto. E eu sentia que Deus estava quebrando muitas coisas naquela igreja. Aí o Espírito veio sobre as pessoas. De repente, Marcos, eu vi, Deus me mostrou, como fosse uma lâmpada, né, antiga, que é como uma botija, né, transparente, com um borrão. Nela havia azeite. Mas Deus disse: olha, mas o borrão que deveria permitir que o azeite acendesse a lâmpada está estragado, está obstruindo a passagem. Aqui ele falou: aqui o azeite tem, mas não está havendo fogo. O fogo não está acendendo, não há luz, porque o borrão está impedindo da luz florescer. Apesar que havia e que há azeite naquele lugar. Viu bem? E foi uma manhã de muito arrependimento, viu, pastor Marco? Muito quebrantamento, muito arrependimento, sabe, querido, daquele povo. Caíram pelo chão e choravam em arrependimento, sabendo que tinham obstruído o borrão, né, do azeite passar, para que o fogo acendesse, né? E então a luz. E aonde há luz, irmãos, as trevas têm que sair. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde a graça de Deus está, a luz. Amém? Tá bem, queridos? Então veja bem, esta ministração sobre a bênção de ter, ou a bênção em ter a igreja ou uma cela na sua casa. Mas eu estou falando de uma igreja verdadeira, viu? Onde pessoas não só entendem, têm revelação do que são, mas elas brilham, elas se comportam, elas andam, elas vivem como igreja. A igreja que é a condutora da presença de Deus. Eu quero voltar a repetir aqui a pergunta: você tem permitido que a presença de Deus se manifeste através da sua vida? Da maneira que você tem vivido, Deus tem se manifestado na vida das pessoas? Aonde você entra, se percebe que algo diferente entra naquele lugar? Onde você está, se percebe que há algo diferente naquele lugar? Irmãos, se nós vivermos desta forma incendiados, nós começaremos a influenciar multidões. As pessoas que começam a andar com a gente, elas vão ser impactadas, né, pastor Marco? Vão ser impactadas, irmãos. O normal é que quem ande conosco sejam impactados. A Bíblia diz que quem anda com o sábio vai ser sábio, mas aqueles que andam com os maus vão ficar mal. As pessoas que andam com você, elas realmente percebem e são impactadas. A sua vida tem sido um impacto para as pessoas. Você que é igreja, você tem impactado as pessoas que trabalham ao teu lado. Mas eu te garanto que uma igreja que vive como igreja, aonde ela entra, a presença de Deus se manifesta. Lugar é abençoado. Está bem, querido? É abençoado. Então é muito simples. Está bem? É muito simples isso. Muito simples. Você que também está nos assistindo no vídeo, queridos, Deus quer usar a sua vida para impactar multidões, fazer a diferença onde você está, onde você vai. Viu, querido? Certamente Deus quer fazer isso. Amém? Quantos de vocês pode dizer agora com mais força:
Quantos são igreja? Agora outra pergunta: quantos de vocês vão andar como igreja? Quantos de vocês vão manifestar a presença de Deus onde você estiver? Olha, isso é sério, viu? Isso é muito sério. Muito sério. Mais forte, irmão. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, qual a primeira coisa que devemos fazer se nós percebemos que nós estamos vivendo isso, que nós estamos nos comportando como igreja? Eu creio, irmão, que é arrependimento. Temos que nos arrepender. Nos arrepender. Que muitas vezes as pessoas não converteram aqui na nossa rua, lá onde você mora, porque nós não temos nos comportado como igreja, não temos vivido como igreja. Tá bem, querido? Precisamos, pastor Marcos, a gente mergulhar nisso, viu, queridos? Sabe, meus amados, está chegando perto. E o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja. E ela habitará com Ele para sempre. Nós habitaremos com Ele para sempre. Fica de pé, por favor. Eu não queria ocupar muito tempo, mas eu sei que eram poucas palavras, mas eu mesmo acredito que Deus trouxe para muitos de vocês revelação. Quantos entenderam? Levante a mão, por favor. Levante quem entendeu. Então, se vocês entenderam mesmo, vocês vão querer fazer isso que eu vou te aconselhar a fazer. Vocês aqui, antes de ir embora, vocês vão correr para o pastor Marcos, dizer: pastor Marcos, põe meu nome aí na lista, tá bem? Põe meu nome aí, na minha casa, está pronta para receber uma igreja, uma célula. Tá bem? Porque se isso não acontecer, você não entendeu. Tá bem, queridos? Você não entendeu. Eu aconselho que a igreja tenha uma planilha, tá bem? Assim, bonita. Que, por exemplo, nós vamos ter 500 pessoas, não é mesmo? E aí isso equivale a quantas células chegando aí, tá vendo, irmãos? E próximo ano, se nós vamos fechar com 500 pessoas nesse ano, o próximo ano nós vamos fechar no mínimo com 1.500 pessoas. Viu, irmão? Tá bem? É verdade. Nós vamos fechar mesmo. Nós vamos fechar. Agora, olha aqui para mim. Não só 500 pessoas, só 1.500 pessoas, mas serão pessoas transformadas permanentemente. Viu, queridos? Vivendo a vida cristã na sua totalidade. Tá bem, queridos? Irmãos, eu até escrevi aqui, eu digitei, porque ele me disse: feliz é aquele que compreende isso e valoriza isso. Sabe, queridos? Você sabe que muitas pessoas, com esse entendimento, esse coração e essa abertura na sua casa, eles nem sabiam, mas anjos entraram nas suas casas e sentaram nos seus bancos. Anjos de Deus sentaram. E lá, pessoas receberam anjos nas suas casas. Pastor Marcos, nessa viagem agora, que eu estava no Rio de Janeiro, irmão, isso já acontecia isso muito comigo. Mas de gente que vira um anjo, não foi brincadeira. Tinha anjos em todo lugar. É impressionante.
Eu já sabia disso. Estava lá posicionado, anjos ministradores havia nas igrejas, pessoas viram. Eu lembro que uma pastora mandou dizer: olha, diga ao pastor Gildo que lá no canto tinha um grande anjo que foi enviado. Ele estava lá, e o outro pastor veio assim: olha, pastor, você não viu? Falou: o que você não viu? Atrás de você, 2 grandes asas, havia alguém bem grande nas tuas costas, falando nos teus ouvidos. Irmãos, eu lembro que eu ministrei cerca de 7, 8 vezes, e eu dei tanto, berrei tanto, era tantos berros que eu dava, e eu não conseguia ficar rouco de jeito nenhum, não ficava rouco. E eu sei que no meu normal, se eu falar muito, a minha garganta machuca, e eu não conseguia parar. Tudo bem? Parar. Eu estava com o pastor Marcos lá em Curitiba, e foi muito gostoso. Aí ministrei numa assembleia pela manhã. Aí já era a 4ª vez que eu estava ministrando. Aí eu falei para minha esposa: olha, eu acho que eu sinto bem cansado, e eu vou ver se eu consigo falar só um pouquinho, bem baixinho, né? E parecia que eu estava sem unção, né? Eu estava lá: Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sinto nada. De repente ele me cutuca assim, eu senti arrepio, comecei a chorar, disse: mas eu estou aqui com você. Aí eu falei: não, eu vou ministrar bem devagar, porque eu sei que estou bem cansado. Sabe, naquela noite eu quebrei o púlpito da igreja. Quebrei, não sei como é que aconteceu. Quando eu vi, o púlpito ficou de pedaço. Eu estava muito cansado, eu sabia que eu precisava me controlar, mas olha, um avivamento acontecendo, sabe, querido, sabe, aonde nós temos passado, porque eu tenho sã consciência que a minha vida é condutora da presença de Deus. Aonde eu estiver, onde eu passar, onde eu chegar, eu e você, nós devemos manifestar a presença de Jesus, querido. Tem uma série de mensagens que eu quero trazer aqui com o pastor Marcos, né? Eu vou estar muito aqui com ele, sobre como atrair a presença de Jesus. Tá bem? Te prepara também essa série de mensagens, atraindo a presença de Jesus. Como atrair a presença de Jesus onde você está. Tá bem? Nós temos aquela música que eu gosto muito aqui. Você tem sim, eu sei que você tem. Oceanos, né? Eu queria que vocês baixassem suas cabeças, fechassem os seus olhos. Eu queria, irmão, que você se colocasse, e você está na presença de Deus agora, mas que você pensasse assim comigo: Senhor, eu bem sei que a minha vida é a habitação do Senhor. E eu deveria sempre, aonde eu estou, aonde eu passo, eu deveria e devo manifestar a tua presença. Ou eu devo viver de tal forma que a tua presença seja sempre liberada, que as pessoas que andam ao meu redor possam sentir a tua presença, possam sentir que o Senhor está naquele lugar. Pensa isso comigo. Fica só ouvindo também, fica só ouvindo. Deixa, sabe, queridos, Deus quer nos levar em lugares que nós nunca estivemos antes. Que a nossa vida seja tão profunda com Jesus. Diga: Jesus, eu quero que o Senhor me leve aonde jamais estive. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é de Jesus. Você é dele. Ele habita em você. Mas ele também quer se manifestar através de você. Se você percebeu que você não tem vivido dessa forma, irmão, eu te aconselho você se arrepender nessa noite.
você se arrepender de verdade. Você vai dizer: Senhor, eu reconheço que as pessoas ainda não têm percebido. Eu sei que eu tenho vivido, mas eu desejo viver como igreja, onde as pessoas sejam impactadas, aquelas que se aproximam de mim, aquelas que trabalham ao meu lado, aquelas que moram ao lado da minha casa, os meus parentes, que eles percebam que a tua presença está na minha vida. Levanta a sua mão se você quiser. Você pode se ajoelhar se você quiser, mas tanto que você diga: Senhor, eu preciso, eu quero. Porque aonde eu entrar, eu sou a igreja. Diga: eu faço parte da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus querido. Eu te amo, Senhor Jesus querido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me, leva-me. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você pode cantar, você pode chorar se você quiser, não importa. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho. Está vindo nessa noite um espírito de arrependimento. Está descendo aqui um espírito de arrependimento sobre nós. Profundamente. Que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Aleluia. Leva-me, leva-me. Já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será. Levante bem alto as suas mãos, bem alto. Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
Olha aqui para mim, amados. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim. Então, se nós, como igreja, nós vivemos assim, cada casa, cada lar que receber a célula, a igreja, imagine o impacto, não é mesmo? Primeiro, a casa receberá a igreja do Senhor Jesus. Segundo, receberá o próprio Deus. Se tem Deus lá, proteção, o agir, e até os vizinhos vão ser beneficiados. Terceiro, seremos abençoados em todas as áreas. Assim, olha só, irmão, se simplesmente aquela caixa estava na casa de Obed-Edom, tudo mudou na vida dele. Imagine o próprio Deus realmente, né, agindo na vida do servo dele, que vive intensamente para ele. Sabem disso? Amém? E vamos então, meus amados, juntos, vamos invadir a Vila Taquari, vamos invadir Itaquera, vamos, né? Vamos, amém? Vamos invadir, vamos invadir, glória a Deus, amém? Somente de descansar, pois eu sou. Às 4h30 da manhã eu estou viajando para Campo Grande com minha família, parte da minha família, o pastor Naldo. Nós iremos para ficar em Campo Grande uns dias. Depois nós iremos também para Dourados. Tem um grande evento com as mulheres no sábado. Domingo a inauguração da Igreja da Paz lá, viu? Um prédio para mais de 1.500 pessoas. Vai estar lotado lá nesse domingo. Depois eu vou Ponta Porã e volto na quarta-feira que vem para casa. Semana que vem eu estarei lá em Vitória das igrejas batistas, lá um evento poderoso de casais. Outra semana eu estou voltando no Rio novamente de janeiro. Sabe, irmão, só Deus sabe o que está acontecendo, sabe, um avivamento, sabe, eu creio mesmo como aqui essa igreja vai fechar, né, com tantas pessoas, não é mesmo, né? Aleluia, sabe, queridos, o que está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo? É que a igreja aqui é transformada, vivendo como igreja. E ela vivendo como igreja verdadeira, transformada, ela está impactando, né, a sociedade, impactando o lugar onde estão vivendo, estão impactando as pessoas realmente, sabe, querido? E as pessoas estão correndo, né? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão pedindo: me leva com você na tua igreja, me leva com você na tua célula. As pessoas estão pedindo para ir para a célula, sabe, irmão? Estão pedindo mesmo, entendeu? Porque sabe por que elas estão pedindo? Porque elas estão olhando para os irmãos e estão vendo vidas transformadas de verdade. Essa pessoa está mudada e por isso está impactando. Amém? Então, pastor Marcos, eu devo pastor Marcos a palavra aqui, não é mesmo, né? Em nome de Jesus. E aí, se o pastor Marcos concordar, quando ele concordar, nós vamos ter pelo menos 4 terça-feiras de como atrair a presença de Deus, de Jesus, tá bem? Tá? Uma série, tá bem? Como atrair a presença de Jesus, tá bem? Porque a gente tem que conversar um pouco mais, eu tenho que sair cedo, tá? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, queridos. Tá bem.